Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas à nossa jornada dos 30 dias com Salmos. Estamos em busca de sabedoria e paz. E hoje é o 12º dia da nossa jornada. Hoje eu quero conversar com vocês sobre o tema responsabilidade humana. Responsabilidade humana. E para essa conversa, para essa devocional, eu separei o texto do Salmo 115, verso 16. Salmo 115, verso 16, que diz assim: Os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra ele a confiou ao homem. Vou repetir, Salmo 115, verso 16. Os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra ele a confiou ao homem. Logo de cara aqui, nós podemos perceber algo muito interessante no versículo. Deus é o Criador de todas as coisas. Deus criou o mundo, Deus criou o universo. No entanto, depois que Deus cria todas as coisas, ele confia ao homem a terra. Ele confia ao homem o cuidado da terra. Ou seja, tudo que eu e você fazemos aqui nessa dimensão, somos totalmente responsáveis. Todas as escolhas que fazemos, todo o comportamento que a gente adquire, somos 100% responsáveis. Deus confiou isso a nós. Quando nós vamos lá no Gênesis, no início da criação, Deus cria o universo, Deus cria todas as coisas, e quando Deus cria o homem, Deus confia ao homem algumas tarefas, por exemplo, dar nome aos animais. É muito interessante observar isso, não só nos Salmos ou em Gênesis, mas durante a Bíblia toda, no contexto da Bíblia toda, Deus está sempre trabalhando em parceria com a humanidade. Deus nunca trabalha sozinho. É muito interessante observar isso. Então, voltando lá naquele exemplo do Gênesis, Deus confiou ao homem o cuidado da natureza, por exemplo, dar nome aos animais, o cuidar da natureza. Então, nós não podemos fechar os olhos para esta ordenança e para esta orientação bíblica, que nós temos uma responsabilidade nesse mundo e temos que fazer valer toda essa responsabilidade que Deus nos confiou. Um outro salmo também que vai falar muito sobre isso é o Salmo 8. A gente não vai meditar nele aqui hoje, mas o Salmo 8 vai considerar o ser humano como a coroa da criação de Deus. O que isso significa? Quando Deus chama o ser humano da coroa da criação. É que Deus criou todas as coisas e no final, isso bate com o relato de Gênesis, no final Deus cria a humanidade, o homem e a mulher, para cuidar do mundo que ele criou. Então, quando o Salmo 8 diz que nós somos a coroa da criação de Deus, é porque nós temos um poder de autoridade, nós temos autoridade na gestão desse mundo, nós temos responsabilidade na gestão desse mundo. Então, voltando aqui agora para o Salmo 115, verso 16, os céus pertencem ao Senhor, mas a terra ele confiou aos homens. Eu tenho aqui para você duas aplicações, depois dessa introdução que eu dei, eu tenho duas aplicações para ajudar na sua reflexão e nessa busca de sabedoria e paz que nós estamos nessa jornada. E a primeira aplicação é que se nós somos convocados para administrar esse mundo, significa pelo menos que nós temos duas coisas que precisamos estar bem atentos. A primeira é que nós somos responsáveis pelas escolhas que nós fazemos. E aqui, preste muita atenção, porque é algo que eu escuto com uma certa frequência.
Por exemplo, as pessoas às vezes colocam na conta de Deus aquilo que elas escolheram, aquilo que elas decidiram. Muitas vezes a gente adoece porque nós não tomamos os devidos cuidados que deveríamos ter. Às vezes nós passamos mal porque nós comemos uma coisa que a gente sabe que aquilo não ia fazer bem pra gente. E aí, quando chegamos nessa situação e a gente coloca na conta de Deus, significa que nós não estamos assumindo a nossa responsabilidade. Vamos dar um exemplo da pessoa que fuma. Da pessoa que fuma e bebe muito, bebe bebida alcoólica. Todos nós sabemos que isso faz mal à saúde, não é novidade para ninguém. Na questão do cigarro, por exemplo, hoje é até proibido fazer propagandas de cigarro. Mesmo assim, a venda do cigarro ela é gigantesca. Na embalagem do cigarro, você vê fotos horrorosas do que o cigarro pode provocar. E mesmo assim, existe uma grande venda, um grande consumo de cigarro. Então, uma vez que eu consumo esse tipo de substância, e aí o meu corpo começa a adoecer, eu não posso colocar na conta de Deus a doença que eu estou enfrentando, a doença que eu estou vivenciando. É uma responsabilidade minha, eu plantei isso. Eu usei essa substância que eu não devia e isso acarretou numa série de problemas. Então estou dando um exemplo aqui simples, mas você pode ampliar isso para tudo na sua vida. Nós somos 100% responsáveis pelas escolhas que nós fazemos no nosso dia a dia. 100% responsáveis. A nossa jornada aqui, ela visa buscar sabedoria e paz. Percebe que a nossa jornada não está em busca de respostas prontas. A nossa jornada está em busca de sabedoria e paz. Porque, no fundo, nós somos responsáveis pelas decisões que nós tomamos aqui. E o que nós precisamos para tomar boas decisões? Sabedoria e paz. Sabedoria e paz. E a sabedoria e a paz Deus pode nos dar para que as nossas escolhas sejam as melhores possíveis. No entanto, eu continuo sendo, você continua sendo 100% responsável pelas escolhas que você faz. Vou dar um outro exemplo aqui. O seu trabalho, o seu emprego. Eu sei que você precisa trabalhar, nós precisamos trabalhar para pagar as nossas contas, para fazer os nossos investimentos, só que nós somos totalmente responsáveis de permanecer ou não permanecer nesse emprego. Às vezes nós estamos trabalhando num ambiente, um ambiente tóxico, um ambiente hostil, e sabemos que isso está fazendo mal para nós, e diante dessa identificação que o ambiente não está fazendo bem para nós, precisamos tomar uma atitude. Não adianta a gente colocar na conta de Deus, porque Deus não vai fazer o movimento que eu dou conta de fazer. Deus não vai fazer aquilo que eu dou conta de fazer. Então, nós somos responsáveis se vamos permanecer ou não nesse emprego. Entende? Mas percebe que, apesar de sermos responsáveis, precisamos de sabedoria e paz para que as nossas decisões sejam as melhores possíveis. Por isso que eu disse agora há pouco que Deus trabalha em parceria com o ser humano o tempo todo. Isso está na Bíblia de capa a capa. Deus trabalha sempre em parceria. E aquilo que eu e você podemos fazer, Deus não faz. Não faz não porque Ele não pode. Ele não faz porque Ele está trabalhando em parceria conosco. Então, Ele quer que nós possamos usar essa liberdade que temos, essa autonomia que Ele nos confiou, para escrever a nossa história, para desenhar a nossa história. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria destacar aqui sobre responsabilidade humana. E o segundo ponto é que nós somos também 100% responsáveis pelos relacionamentos que cultivamos. Preste muita atenção nisso. Nós somos 100% responsáveis pelos relacionamentos que cultivamos. Eu sei que agora, possivelmente eu vou entrar num ponto sensível, mas necessário. Infelizmente, existem muitas pessoas que estão em alguns relacionamentos que nós chamamos hoje de relacionamento tóxico.
e que acaba desenvolvendo uma certa dependência desses relacionamentos. A pessoa fica presa a esse relacionamento e acaba comprometendo toda a sua vida porque ela vive em função deste relacionamento. Por mais que ela tenha os traumas, por mais que ela tenha as dificuldades emocionais e psicológicas, essa pessoa é responsável. Ela também é responsável por estar nesse tipo de relacionamento. E aqui eu não estou menosprezando a dor e a angústia dessas pessoas que vivem nessas relações, mas aqui eu estou dando um alerta que a sabedoria dos Salmos também está nos dando. Nós somos responsáveis e por isso decisões importantes nos nossos relacionamentos muitas vezes precisam ser feitas para que mudanças aconteçam. Então eu estou falando de relacionamento tóxico, um relacionamento que não é saudável, que você deveria estar fora desse relacionamento, né? Mas e aqueles relacionamentos que eles são complicados porque falta responsabilidade das pessoas envolvidas nesse relacionamento. Isso acontece muito com casais, marido, mulher. Não, às vezes por conta da falta de responsabilidade de um ou de outro, ou até mesmo dos dois, eles fogem de conversas difíceis, eles colocam panos quentes em cima de problemas que nunca são resolvidos, e aquilo vai aumentando, aqueles problemas vão aumentando, mas está tudo embaixo do tapete, e aí isso vai gerando angústia na família, isso vai afetando os filhos, vai espalhando de tal maneira, e a gente, quando percebe, a nossa vida já passou, os anos já passaram, e a gente tem a sensação que a gente não saiu do lugar, a gente ficou paralisado na vida. Por quê? Porque a gente não assumiu a nossa responsabilidade nas relações que nós estamos construindo. Quando nós estamos, por exemplo, com os nossos filhos, são crianças ainda, os pais são responsáveis pela criança, porque ela está em desenvolvimento, ela não consegue responder por si ainda. Então, se uma criança adoece e o pai não leva ela no hospital e não toma as devidas providências, esses pais precisam ser processados, precisam responder por isso, porque são responsáveis por essa criança. Só que, uma vez que nós crescemos, amadurecemos, chegamos na fase adulta, nós precisamos nos responsabilizar pelas relações que cultivamos. Eu estou falando aqui de relacionamento familiar, amplia isso. Amigos. Existem amizades que são, na verdade, amizades tóxicas, que não fazem bem para a nossa relação. A Bíblia também diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Ou seja, tem companhia que não serve. Tem companhia que, desculpa a expressão, mas eu tô querendo ser enfático aqui. Tem companhia que não presta. Que a gente precisa tomar algumas providências e nos distanciar de determinados relacionamentos de amizade. Igreja, já que nós estamos num contexto cristão aqui, né? Igreja, por mais que seja um ambiente que deveria ser um ambiente de paz, de harmonia, de amor, misericórdia, tem espaços religiosos que não são saudáveis. E nós somos responsáveis se vamos nos manter nesse espaço ou mudar de espaço. É nesse ponto que eu queria destacar. Quando o salmista diz que Deus confiou a terra ao ser humano, em outras palavras, o salmista está dizendo, olha, tudo que nós fazemos aqui é de responsabilidade nossa. O cuidado com a natureza, por exemplo, esse desmatamento que existe no nosso país, né, no Brasil, nós somos responsáveis. O governo, nossa, eu escuto muito isso. A culpa é do governo, a culpa é do presidente, a culpa é do governador, do prefeito, dos deputados, dos senadores. Ei, mas nós estamos numa democracia, a gente vota, a gente escolhe quem a gente quer lá em cima. E aí eu faço uma pergunta para reflexão. A gente não está falando sobre política aqui hoje. A gente está falando de responsabilidade humana. Você lembra o nome de todos os candidatos que você votou na última eleição? É uma reflexão. Para você pensar como que às vezes a gente tem uma tendência de culpar o governo, mas espera aí, o que eu estou fazendo para que mudanças aconteçam? Entende?
Então, essa mania que muito do ser humano, né, de tentar achar um culpado e de não se responsabilizar, nasceu aonde? Nasceu no Jardim do Éden. E aqui eu termino. Lá no Éden, lá no Jardim do Éden, quando o homem e a mulher pecaram diante de Deus, desobedecendo a Deus, comendo do fruto proibido, Deus chega para Adão e começa a questionar Adão. Adão, por que você está se escondendo de mim? O que aconteceu? Adão fala que comeu do fruto que não podia e depois disse que foi a mulher que o Senhor me deu, foi ela que me deu desse fruto, a culpa é dela. Então essa ideia de transferir para o outro e não assumir a responsabilidade começou lá no Éden. Esse problema é desde sempre. E nós temos que reverter isso, nós temos que mudar a nossa forma de lidar com essa demanda, porque senão a gente fica perpetuando esses problemas que nunca conseguem ser resolvidos, seja em casa, seja no ambiente de trabalho, seja nos relacionamentos de amizade, seja na sociedade como um todo. Ao invés de eu ficar gastando meu tempo culpando os outros, eu preciso me identificar nesse mundo e falar assim, aonde que eu tenho parcela nisso aí? E o que eu posso fazer para gerar transformação, gerar mudança? Numa jornada onde nós estamos aqui de sabedoria e paz, eu preciso de sabedoria para quê? Para tomar decisões, fazer boas escolhas. Porque Deus confiou a mim e a você este mundo. Então nós somos 100% responsáveis pelas escolhas que fazemos e pelos relacionamentos que cultivamos. Precisamos pensar sobre isso e, ao pensar sobre isso, rever alguns posicionamentos, rever alguns relacionamentos e tomar algumas atitudes. Deus espera isso de nós porque Ele confiou a nós essa prerrogativa. Muito bem, eu quero orar por você, abençoar a sua vida com essa oração e eu espero que essa palavra te ajude a acender aí um alerta, uma reflexão mais profunda. Às vezes você está carregando algumas coisas no coração que não devia e está carregando porque você não assumiu a responsabilidade. Hoje, talvez seja o grande dia de você assumir essa responsabilidade e tomar algumas providências na sua vida. Vamos falar com Deus? Pai Santo, Pai querido, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por esse tempo, por essa reflexão, por esse texto maravilhoso que o Senhor reservou para nós hoje. Pedimos a Tua ajuda para alcançar sabedoria para tomarmos as decisões que temos que tomar diariamente. Nos ajude, Pai, a fazer boas escolhas. Sabemos que somos responsáveis, totalmente responsáveis por tudo aquilo que nós construímos aqui neste mundo. Mas precisamos da Tua ajuda, Pai, para que possamos fazer escolhas que agradam o Teu coração e edificam a nossa vida e a nossa sociedade. Perdoe, Pai Santo, os nossos pecados, perdoe a falta de responsabilidade muitas vezes, nos perdoe por às vezes culpar sempre os outros e sempre, talvez ou na maioria das vezes, a gente se abster da responsabilidade de tomar algumas decisões e assumir algumas posturas. Nos ajude, Pai Santo, nos ajude a sermos homens e mulheres que assumam a responsabilidade para construir um mundo melhor, para construir uma sociedade melhor. Abençoe cada um que está me ouvindo aqui nessa live e aqueles que vão assistir depois. Que a bênção do Senhor esteja sobre nós o tempo todo, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Para terminar, rapidinho, quero só lembrar que, recentemente, eu criei um curso aqui para ajudar algumas pessoas a dormir. E o curso chama Salmos para Dormir. Salmos, o livro dos Salmos é um livro que eu já me dediquei há anos de estudo e pude construir aqui uma metodologia para ajudar as pessoas a encontrar um sono saudável e restaurador. Se você tiver interesse, se você tiver essa dificuldade do sono e entende que talvez, o Salmos para Dormir pode te ajudar,
dá um clique aqui no link da bio do Instagram, que você vai direto para a página onde vai explicar direitinho como é que funciona esse curso. Se você conhece alguém que precisa de ajuda nessa área, então fique à vontade, tá bom? Para você divulgar. Eu tenho certeza que vai ajudar bastante. Lá no curso também a gente dá todo o suporte para a pessoa que precisar, porque a ideia aqui é que a pessoa encontre um caminho para ter uma noite mais tranquila e restauradora. Ok? Deus abençoe vocês. Até amanhã, se Deus quiser, na nossa jornada dos 30 dias com Salmos. Até mais.